Por que o arrependimento é importante no mundo espiritual? Bom, vamos lá. Atos 3,19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui fala arrepender e converter, ou seja, abandonar. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não existe conversão sem arrependimento, e muito menos salvação. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então tem que reconhecer, arrepender daquilo que está fazendo, parar com aquilo e pedir perdão. Tá. Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Nunca prospera espiritualmente, tá? Às vezes você pode ficar rico aqui na terra, nadando no pecado, porém o final é trágico. Ezequiel 18:21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá, espiritualmente dizendo, né? Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem acesso no reino dos céus se não tiver o arrependimento, a conversão e o abandono das práticas de coisas ruins. Mais um. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então Deus está sempre pronto para perdoar, seja lá qual for o pecado, com excesso o pecado da blasfêmia, lógico, né? Que isso não tem o que fazer. Então, para finalizar aqui, o arrependimento ele tem uma importância central na teologia cristã, pois está intimamente relacionado com a salvação, a restauração do relacionamento com Deus e é a transformação da vida espiritual. Então, veja aqui alguns aspectos do arrependimento. Então, primeiro, reconhece o erro, o pecado, aquilo que não está certo. Então o arrependimento ele começa com esse reconhecimento de que todos pecaram e todos precisam do perdão de Deus. Então esse entendimento é essencial para que qualquer pessoa perceba a necessidade de perdão e de restauração. Porque às vezes a pessoa pensa: nossa, mas eu faço tudo certo, eu ajudo todo mundo. Tudo bem, só que você precisa do perdão, aquele que a gente arrasta na natureza humana, desde os princípios. Segundo ponto, o arrependimento é a porta de entrada para a salvação. Então o arrependimento é um dos requisitos fundamentais para a salvação. Jesus e os apóstolos, eles enfatizaram muito que o arrependimento é necessário para receber o perdão. É uma resposta ao chamado de Deus para abandonar tudo que foi errado e confiar na graça que está em Jesus Cristo. Afinal, Cristo é a graça de Deus. Terceiro ponto, é uma mudança de mente e de coração. Então, esse arrependimento, ele significa mudança de mente. Tá? No contexto teológico, refere-se a uma transformação interna que resulta em uma nova maneira de pensar, de agir, de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, presta atenção que é uma mudança interna. Não adianta pôr roupa e cobrir o corpo, tal, que não é esse que Deus quer, que é o que está do lado de dentro, né? Quarto ponto, né? O arrependimento, ele é uma das etapas da restauração do relacionamento com Deus. Então, o arrependimento ele restaura a comunhão entre o ser humano e Deus, né?
que foi rompida com o pecado lá no começo. Então a Bíblia descreve Deus como um Pai amoroso que espera o retorno do pecador com compaixão. Então ele está sempre esperando. Tem até uma parábola muito bonita, se quiser ler na Bíblia, é Lucas 15, do 11 ao 32, é a parábola do filho pródigo. Quinto, o arrependimento é o fruto da obra do Espírito Santo. Então o arrependimento é produzido pela obra do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. Então, ele age no coração das pessoas, trazendo convicção e o desejo de mudar. Sexto, obediência e santificação. Então, o arrependimento leva a pessoa à obediência a Deus e ao processo de santificação, que é contínuo. Sétima, fazer parte do reino de Deus. Então, o arrependimento foi durante muito tempo uma pregação de João Batista, que antecedeu Jesus, ali coladinho com Jesus, e também junto com os apóstolos. Então ali eles pregavam muito que o arrependimento é uma resposta ao evangelho que foi pregado lá naquela época e também até hoje. Além disso, o arrependimento está ligado com a fé. Então, pela fé, muitos mudam o seu jeito de vida. E, por último, principalmente, o arrependimento é o primeiro passo para que um dia a gente possa viver uma vida eterna, junto com Deus, no céu. Então, pensa nisso, o arrependimento ele vai muito mais além disso, Isso aqui é só um resuminho básico. Então, o arrependimento é muito mais que um simples remorso ou um sentimento de culpa. Então é mais do que isso, é uma resposta espiritual profunda que transforma a mente, o coração e a conduta. Então ele é fundamental para o plano de Deus, para a reconciliação, para a redenção, sendo uma demonstração da graça divina, que nos convida a abandonar tudo que for ruim, errado, e a viver uma vida nova em Cristo. Tudo isso começa com o arrependimento.